Oi, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês que o IRDM ele é o melhor fundo imobiliário de papel até março de 23, até o momento, e pode ser que até os próximos meses. Eu vou dizer o porquê ele é, para mim, o fundo imobiliário de papel melhor que nós temos na Bolsa Brasileira. E eu quero também fazer uma comparação com outro fundo imobiliário de papel para vocês identificarem informação bastante importante. Ela não é natural, você não descobre ela de uma maneira simples, você tem que fazer uma comparação, você tem que entrar nos relatórios e identificar essa informação. Mas eu vou mostrar para vocês e isso vai mudar um pouco sua perspectiva até na hora de escolher outros fundos imobiliários. Vem comigo entender isso. Primeiramente, pessoal, aqui nessa tela estamos no Status Invest, bastante conhecido da gente, o nosso amigão aqui para explicar as coisas. O IRDM, o valor atual da cota dele é um valor já interessante, R$ 85,16. Ele possui um dividend yield alto de 15%. Ele possui alguns dados interessantes, né? Ele tem um PVP menor do que 1, sempre que é menor do que 1, você está comprando o fundo imobiliário ou a ação com desconto. Isso é bastante importante, é bastante interessante para a gente gosta muito. Sempre que puder comprar qualquer ativo com PVP menor do que 1, é o melhor dos mundos. Um outro dado bastante interessante é que o último rendimento foi de quase R$ 1, foi de 92 centavos. A gente vai ver mais sobre os rendimentos. Ele, desde 2018, ele já é um dos fundos antigos que nós temos, né? Ele sempre vem entregando bastante resultado. R$ 10 em 2019, R$ 11 em 2020. R$14,55 em 21, R$13,74, isso no ano, tá, pessoal? E 74 em 2022, e nesse ano ele já entregou R$2,77. Ou seja, ele entrega mais de R$10, ele tá entregando mais de R$10, tipo, mais de R$12, mais de R$1 por mês de dividendos. E isso é bastante interessante, a gente gosta muito dessa abordagem. E assim, só pela média de dividend yield de 15%, o valor da cota está abaixo. O PVP está 0,93. O valor patrimonial da cota, que é o valor real que a cota deveria ter, se ela não tivesse com esse desconto, deveria ser R$ 92, ou seja, R$7 de diferença, você estaria ganhando R$7 só para manter o fundo imobiliário na sua carteira. Ele vai entregando bastante resultado, ou seja, esses já são vários motivos porque eu considero ele o melhor fundo imobiliário de papel. Mas tem mais algumas informações que aqui, olha. Esse aqui é o ranking, você consegue entrar no próprio Status Invest, identificar esses rankings de todos os fundos imobiliários. E aqui eu ordenei pelo número de cotistas. Quando a gente ordena, a gente consegue ver que o IRDM ele está aqui na 6ª posição. Ele possui mais de 280 mil cotistas. O que significa? Significa que ele possui uma quantidade muito boa de liquidez. Olha, a liquidez média diária dele é de R$5.400.000. Ou seja, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante pelo motivo de, se você precisar vender ou precisar comprar, possivelmente você vai conseguir. Tem fundos imobiliários que você tem mais dificuldade de comprar ou de vender porque nem tem tanta gente interessado neles. A gente já viu que o MXRF11 é o fundo que tem mais cotistas no Brasil e possui uma liquidez muito alta também, olha, mais de 6 milhões por mês. Não, minto, mais de 6 milhões por dia. Então ele tem uma liquidez bastante interessante, bastante atraente. E uma outra dado que eu quero mostrar para vocês, a gente sabe que a informação mais real do fundo imobiliário ou da ação é da gestora. Então a gente vai aqui na Iridium, no site dela, a gente consegue ter acesso aos relatórios. Eu já baixei, deixei ele no ponto aqui pra gente. Eles já divulgaram o de 23, o de fevereiro de 23. Quando a gente vai descendo aqui tem a carteira total dos CRIs. Ele possui cerca de 131 CRIs diferentes, e se você olha a porcentagem do patrimônio investidos nesses CRIs, é uma diversidade muito grande, olha, e é bem pouco. O que tem maior tem 4% do patrimônio. O que isso significa? Uma diversificação muito grande dentro do fundo imobiliário. Só que uma outra informação que eu quero mostrar para vocês, que vocês não saibam, o IRDM, ele investe em fundos imobiliários, pessoal. Tanto que você olha aqui, olha, distribuição da carteira, 68% dele tá em CRI, só que 22% dele está em fundos imobiliários. E quais são esses fundos imobiliários? E é aqui que vai o pulo do gato. É essa informação que eu só fui aprendendo com o tempo. Então, nesse relatório, a gente tem acesso à carteira de fundos imobiliários que o IRDM, que ele é do tipo de papel, porque a maior parte dele é realmente de papel, de CRIs, ele também investe em fundos imobiliários.
Então eu olhei esses caras aqui, olha, ele possui 37 fundos imobiliários, ele investe em 37 fundos imobiliários diferentes. E eu quero só fazer uma comparação bastante importante, bastante interessante com o MXRF11. Eu também peguei o do próprio MXRF11, esse aqui é um relatório deles recente, se eu não me engano, ó, fevereiro de 23, e eu quero mostrar para vocês algo muito interessante que eu fui aprendendo com o tempo. Eu fiz isso daqui para a gente entender. A gente tem o IRDM11 e o MXRF11. O IRDM11, ele investe em 37 FIIs. O MX em 17. E olha que é interessante, os dois investem em alguns fundos imobiliários que são comuns entre eles. Então, eles possuem 6 fundos imobiliários que são comuns. Então, dos 17 fundos que o MX investe, 6 o IRDM também investe. No total, atualmente, o IRDM ele tem quase 750 milhões investidos em fundos imobiliários. Na carteira de FIIs deles. Isso está até nesse relatório aqui, olha. No final, tá o total de todos os fundos imobiliários que ele investe, que é 748 milhões. Só que olha que é interessante. Eu fiz até a somatória do quanto ele investe nesses FIIs e dá 117 milhões de reais, que é 15% do todo dele que ele investe. E qual é a reflexão que eu quero levar para vocês com essa informação? Pô, a gente tem gestões que são distintas, tá, pessoal? Ele possui uma gestão que ela não é a mesma gestão do MXRF11. E ambas identificam e para elas faz sentido, elas fazem análise, elas estudam, são gestões profissionais, são gestões ativas, que elas fazem diversas análises para falar, putz, esse fundo imobiliário, ele é um bom fundo para ser investido. Esse outro fundo não faz sentido ser investido. E para ambas, esses 6 fundos imobiliários são fundos que fazem sentido investir. Se para elas faz sentido investir, se para elas que são profissionais, por que para nós não faria sentido investir nesses fundos? Obviamente que isso não é uma recomendação de compra, é mais uma reflexão. Pô, Diego, e como que eu faria para identificar se elas são boas oportunidades? Pesquisa sobre elas. Se você olhar cada uma delas, você vai ver os números delas e você vai ver se o tipo delas, digamos que ali tem dentro delas tem alguma logística. Se alguma dessas logísticas fizer sentido para sua carteira, por que não investir? Se 2 gestões, pelo menos, isso a gente nem olhou para outros fundos imobiliários que têm gestões ativas, que compram outros fundos imobiliários, se para eles também esses fundos imobiliários são interessantes. Mas eu só estou dizendo que para 2 dos maiores fundos imobiliários que nós temos atualmente no Brasil, esses 6 fundos imobiliários são fundos imobiliários que são interessantes de investir. Isso é bastante curioso, é bastante interessante. Então, pessoal, é isso. Eu espero que essas informações tenham sido interessantes. Se vocês gostaram, deixa seu like, isso me ajuda muito. Pode ser um coraçãozinho, qualquer comentário, um A. Escreve A, tá ótimo, só para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo ele é relevante para as pessoas, isso me ajuda muito. E vocês sabiam dessa? Vocês sabiam que as gestões elas investem em fundos imobiliários iguais e acabam tendo bastante resultado porque são fundos imobiliários bons? Você investe em algum desses fundos imobiliários? Diz para mim aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.